É comum hoje em dia associarmos a Argentina com a Venezuela. Isso porque esses dois países, junto com Haiti, possuem os maiores índices inflacionários de toda a América Latina. E ambos os países estão passando por uma crise financeira. Mas, será que é correto afirmar que a Argentina é uma nova Venezuela? Vamos averiguar. A Argentina é um dos países mais industrializados do continente, encabeçando a lista junto com o México e com o Brasil. E por mais que a crise haja feito com que algumas empresas e indústrias tenham deixado o país, Buenas noches para todos ustedes. Vamos a hablar del éxodo de empresas multinacionales que han decidido retirarse del país. De hecho, aquí en Mendoza ya hemos visto varias sucursales que han cerrado. Exactamente, acá solamente por nombrar algunas, porque la verdad que son muchísimas las empresas multinacionales que han tomado estas mismas medidas. ainda possui várias indústrias têxteis, alimentícia, que por sinal é muito forte, automobilística, metalúrgica, de produtos de higiene e limpeza, de calçados, de componentes eletrônicos, de equipamentos médicos, de concreto e, além de tudo isso, é um grande polo logístico, de telecomunicações e de TI. Sem contar ainda com a indústria da agricultura, a bovina, a do turismo, a da vinicultura e a dos cereais. Por outro lado, a Venezuela sofre com a falta de indústrias e de empresas de modo geral. De 600 mil empresas que o país tinha antes da crise, hoje o número não chega nem na metade. E das 11.138 indústrias que o país tinha no início do governo Chávez, em 2020 restavam apenas 2.121 e operando com menos da metade da capacidade total. Algumas funcionando com apenas 5% de sua capacidade. Foi uma incrível autodestruição do próprio parque industrial e empresarial, proporcionado pelo próprio governo. O alento que o país tem são de pequenas empresas de serviços e comércios, mas de modo informal, já que se torna difícil conseguir a formalidade. Mas por que isso aconteceu? Primeiro, as várias expropriações que começaram já no governo Chávez destruíram o parque industrial do país. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. ¿Cómo no, presidente? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto, Expropiese, señor alcalde. Expropiese. E com o governo administrando algumas que não foram fechadas, o parque acabou ficando sucateado. Com isso, o governo apostou quase todas as fichas no petróleo, que foi perdendo valor ao longo do tempo e, por consequência disso, bancar a indústria nacional e a importação acabou ficando inviável. Acredito que muitos devem se lembrar da falta de produtos de primeira necessidade nas prateleiras dos supermercados da Venezuela, e o produto mais simbólico, evidentemente, era o papel higiênico. E com medo das expropriações e com a incrível queda do poder de compra dos venezuelanos, muitos empresários acabaram deixando o país. Basta ver o PIB. Enquanto a Argentina, mesmo com a crise, ainda continua crescendo, a Venezuela teve uma queda astronômica no PIB, batendo recordes de números negativos. Se contarmos desde 2013, a queda foi de 52,4%. Outra maneira fácil de se notar isso é na própria taxa de desemprego. Enquanto que a Argentina possui um desemprego por volta dos 10%, as projeções que o FMI coloca sobre o desemprego da Venezuela são de 58%, sendo o mais alto do mundo, superando até mesmo os países mais pobres do continente africano. E se analisarmos a inflação, que é outro assunto extremamente associado à Argentina, veremos outra situação.
De 2019 a 2021, a média da inflação na Argentina foi de 47%, e a projeção para 2022 é que seja de 50%. Por mais que a inflação da Argentina venha aumentando desde o início dos anos 2000, não tem nada a ver com o que acontece com a Venezuela, que já no início dos anos 2000 tinha um 13% de inflação. E em 2015, quando a Argentina tinha 11%, a Venezuela já alcançava os 121%. E em 2018 ultrapassava os 65.000% de inflação. Nada a ver com os 34% da Argentina no mesmo período. Os números são discrepantes e não possuem nenhuma similaridade. E por mais que a Venezuela venha diminuindo a inflação nos últimos meses, não existe nenhuma semelhança entre o histórico de inflação entre os dois países. Outra coisa interessante a se levar em consideração é o próprio salário mínimo. O salário argentino em dólares também veio diminuindo ano tras ano. Hoje esse salário está em aproximadamente $175 na conversão do dólar blue, que é o de valor mais próximo da realidade. Enquanto que o salário mínimo venezuelano, com o último aumento que teve, chega a $28. E não pense que por causa disso o custo de vida seja menor que na Argentina. Na verdade, a Venezuela possui também preços cotados em dólares. E por isso nada muito diferente dos preços que estamos acostumados aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, o preço médio do quilo da carne na Venezuela é de $6, quase metade do salário mínimo. E essa diminuição do valor do salário mínimo em dólares se dá pela desvalorização das moedas locais. Por exemplo, um salário mínimo na Argentina em 2009 era de 1.400 pesos, que valia em média $365, mais que o dobro que o atual, que em pesos está em 38.940. Perceberam a desvalorização? Mas e a Venezuela? Em 2009, a Venezuela divulgava um salário mínimo de 959 bolívares, que em dólares era algo parecido com o da Argentina. Só que a Venezuela já havia cortado 3 zeros da moeda por causa da desvalorização. Senão esse salário seria de 959.000 bolívares e valendo a mesma coisa em dólares. E hoje, de mais de $300 mensais, esse salário caiu para $28. E não para por aí. Nos últimos 14 anos, a Venezuela chegou a cortar 14 zeros da moeda. Hoje, esses $28 são 171 bolívares. Mas faça o seguinte exercício: acrescente os 14 zeros que foram cortados devido à desvalorização e imagine o número. Pois é, surreal. E isso vai refletir no índice de pobreza de cada país. Enquanto que na Argentina esse índice caiu para 37%, na Venezuela o índice de pobreza extrema aumentou para 76%. E muitas vezes, quando há pobreza, há altos índices de criminalidade. Claro que não é uma regra, mas uma possibilidade. E levando isso em consideração, enquanto que a taxa de homicídios na Argentina nem sequer chega a 5 por 100 mil habitantes, na Venezuela esse número chega aos 40 por 100 mil habitantes. O país é tão perigoso que até mesmo artistas famosos chegam a ser assassinados devido à delinquência que o governo tem gerado. Inclusive, o empresário de uma de minhas bandas de rock favorita foi sequestrado e assassinado, mesmo com o resgate sendo pago. A liberdade de expressão na Venezuela também é muito fragilizada. Vejam essas duas notícias, uma de 2010 e outra de 2017. E
claro que não são apenas emissoras de TV que são derrubadas pelo governo. Inúmeras rádios também foram fechadas ou falidas devido a ações do governo. E essas são apenas duas das inúmeras notícias que existem sobre o governo venezuelano fechando meios de comunicação, com o intuito principal de calar a oposição. Muitos e muitos jornalistas e celebridades fugiram da Venezuela devido a essa situação, enquanto que na Argentina não é nada diferente do que acontece no Brasil. Existem inúmeros parâmetros de comparação entre os dois países que não batem. Embora os dois passem por crises, a diferença é abismal. É verdade sim que nos últimos anos a crise argentina se tornou ainda mais aguda, mas nada perto do que a Venezuela vem passando nos últimos anos. E é verdade também que a Venezuela vem sim mostrando sinais de recuperação. Inclusive a projeção de inflação do país para este ano é de apenas 60%, 10 a mais do que o da Argentina se não aumentar. Mas não se engane, isso é apenas uma luz no fim de um túnel que foi bem profundo. Espero que tenham gostado do vídeo e se realmente gostaram, deem um like, se inscrevam no canal e assistam os outros vídeos e compartilhe este. Até a próxima, tchau!